Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 40 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos para a nossa parte 2, sobre vulcanismo. Na nossa aula de hoje nós vamos tentar responder algumas perguntas de como se formam os vulcões, quais são as partes que compõem um vulcão e se existem vulcões aqui no Brasil. São algumas questões, alguns questionamentos que às vezes nós nos pegamos no nosso dia a dia, pensando, mas o vulcão é só aquele cone por onde sai a lava? Será que ele tem algumas características diferentes? Da onde que surge um vulcão? Por que nós temos tantos vulcões em outras regiões do mundo? Aqui no Brasil não escuta falar sobre erupções vulcânicas. Será que tem vulcões aqui no Brasil? Enfim, são algumas perguntas que a gente vai tentar responder na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer as partes de um vulcão, identificar as áreas do planeta onde existem vulcões adormecidos e ou vulcões ativos e vamos entender como os vulcões podem se formar. Antes da gente começar, aquele ritual básico, preciso que vocês tenham o caderno de vocês em mãos, o penal também, façam as anotações, as definições, as curiosidades, os conceitos, enfim. Como já comentamos, vocês vão utilizar eles futuramente quando vocês forem fazer uma revisão para uma prova, para uma avaliação ou simplesmente para relembrar aquele conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje. Começando então, vulcões. Os vulcões são as aberturas da crosta terrestre por onde ocorre o extravasamento de lava, cinzas, vapor d'água, piroclastos e outros gases provenientes do interior do planeta. Essas aberturas são as responsáveis pela liberação de magmas acima da superfície terrestre. Então, quando o interior da Terra, o magma sai do interior da Terra, atravessa a crosta e atravessa a crosta e atinge a superfície do planeta, nós passamos a chamar esse magma de lava e é o processo que ocorre o vulcanismo, o processo de formação dos vulcões. Desses vulcões vai ocorrer a liberação da lava, das cinzas, uma grande quantidade de cinzas, a gente observa nas imagens uma nuvem de cinzas, uma nuvem de fumaça, vapor d'água, uma grande pressão do vapor d'água e os piroclastos. Piroclastos são essas rochas incandescentes, geralmente são rochas originadas da explosão, do rompimento da crosta terrestre pelo magma, certo? Quando os vulcões estão adormecidos ou a sua atividade vulcânica é extinta, é comum a formação de lagoas nas suas crateras, denominadas de caldeiras provenientes das águas da chuva. Então, muitos vulcões ao redor do mundo, eles são adormecidos. Eles não entram mais em erupção, a lava não sai mais dali, enfim. E essas bolsas de terreno, de terra, formam crateras, certo? Vão formar lagoas, vão formar uma bacia onde a água da chuva começa a se acumular. E elas são denominadas de caldeiras justamente porque abaixo delas tem uma grande uma fratura da crosta, por onde o magma, essa grande massa de magma, pode um dia sair. Então, caldeira com essa relação de que abaixo tem o fogo, entre aspas, o magma, e acima está esquentando a água. A água aqui é a temperatura ambiente, ela não é interferida por esse magma, justamente porque ele está a uma grande profundidade, tá? O poder de destruição dos vulcões varia bastante. Alguns explodem de maneira violenta, destruindo tudo ao redor, enquanto outros derramam lava bem devagar. O caráter mais ou menos explosivo de um episódio vulcânico depende principalmente da composição do magma. Como a gente já comentou
nossa aula passada sobre o vulcanismo, ele pode apresentar uma erupção vulcânica muito violenta ou uma erupção vulcânica calma ou então um meio termo entre os dois. Momentos que vai ser uma erupção violenta, momentos que vai ser uma erupção mais calma. Um magma muito viscoso, muito denso, dá origem a um vulcanismo explosivo, devido à grande quantidade de gases retidos que aumentam a sua pressão, deixam a pressão dentro do vulcão fica mais elevada. Quanto mais pressão, mais forte ele vai romper através da crosta. Por outro lado, se o magma possui uma viscosidade mais baixa, as bolhas de gás escaparão mais facilmente e a lava sairá de maneira mais calma. Por isso que nessa erupção vulcânica mais calma, saem mais gases, sai mais fumaça, enfim, justamente porque o magma ele é mais viscoso, então tem a facilidade do gás sair e não gera tanta pressão. Quando entram em atividade, os vulcões representam um grande risco para a população que vive nas proximidades das erupções. O poder destrutivo das erupções dos vulcões podem levar ao desaparecimento de povoados e infraestruturas inteiras. A lava, quando vai escorrendo de um vulcão, ela vai queimando, vai incinerando florestas, vai incinerando outros seres vivos que estejam ali ao redor. Se tiver uma casa próxima, se tiver um carro próximo, vai ser completamente destruído. Então, os riscos para as populações que vivem nas proximidades de vulcões, que entram em erupção regularmente, são muito grandes. Dentre os fatores de perigo dessas pessoas estão a sismicidade associada aos eventos vulcânicos, sismicidade relacionada com os tremores. Então, um pequeno terremoto, um pequeno tremor ali está associado a um evento vulcânico. O grau de violência e a imprevisão das erupções. Às vezes, um vulcão, ele geralmente tem o magma viscoso, mas pode acontecer de um dia o magma dele se tornar mais denso, menos viscoso, e ele causar, em vez de uma erupção calma, uma erupção violenta, que vai pegar uma cidade desprevenida ou um povoado desprevenido, e isso pode gerar alguns perigos, alguns fatores de risco. A poluição atmosférica, as chuvas ácidas, a grande quantidade de gás carbônico liberado na atmosfera pode ser prejudicial, pode desenvolver o surgimento de chuvas ácidas para a região. O degelo inesperado das geleiras, dependendo de onde vai ocorrer essa erupção vulcânica, ela pode ocorrer numa região mais fria do planeta, onde tem geleiras, sim. Tsunamis e nuvens ardentes. Imagine que aquela fumaça que está saindo do vulcão está a uma temperatura tão próxima ali quanto a lava. Então, a temperatura daquela fumaça ela é extremamente elevada. Quando ela atinge as cidades, ela ainda está numa temperatura muito elevada. E isso acaba prejudicando o sistema respiratório das pessoas que inalam. Então, são as chamadas nuvens ardentes. Então, alguns acontecimentos, alguns eventos de erupções vulcânicas e como elas podem afetar as cidades e as pessoas que vivem próximas. Acabam com as casas, destroem tudo, a mata e, enfim, elas podem ser bem perigosas. A maioria dos vulcões ocorre em áreas montanhosas que acompanham a borda das placas tectônicas. Muitos deles encontram-se submersos, então muitos vulcões nós nem temos conhecimento visual, justamente porque eles ocorrem embaixo dos oceanos, nos oceanos de maneira geral, ou em áreas montanhosas, onde já tem uma grande quantidade de montanhas. Quando estão distantes da superfície, muitas vezes as erupções nem são percebidas. Entretanto, quando estão em águas rasas,
podem formar pequenas ilhas de cinza e em algumas situações a lava que é acrescentada ao seu cone acaba de formar novas ilhas vulcânicas, como é o caso do Havaí e da Islândia. Então, as ilhas vulcânicas podem ser formadas a partir de várias erupções vulcânicas, como comentamos na aula passada do vulcanismo. O vulcanismo é capaz de alterar o relevo, formando uma nova ilha, por exemplo. E lembrando que nas bordas das placas tectônicas é onde nós iremos encontrar a maior quantidade dos vulcões. Por quê? Montanhas geralmente surgem quando duas placas tectônicas colidem uma contra a outra. Parte da crosta terrestre tende a subir e formar uma montanha. E ali é uma região onde está frágil a crosta terrestre. Então, o surgimento de um vulcão, ou melhor, a pressão do magma naquela região vai ser maior. Por ali vai sair a lava e o magma e, consequentemente, vai se formar um vulcão. E como se forma? A movimentação das placas tectônicas abre caminho para que o magma suba à superfície. Se não encontrar saída, ele fica acumulado em uma espécie de reservatório chamada de câmara magmática, até vir novamente uma pressão muito grande ou a movimentação das placas tectônicas, fragilizar um pouco mais a superfície, a crosta, e ele romper a crosta terrestre, o magma ali romper a crosta terrestre. Também temos então essa outra situação em que as placas tectônicas elas vão se afastar, levando o continente, a crosta terrestre, abrindo uma fratura por onde vai extravasar o magma, ou quando elas se encontram, em vez de formarem montanhas, as placas tectônicas, em vez de formarem montanhas, elas se acumulam para dentro e acabam exercendo uma pressão nesses reservatórios de magma que fazem acontecer uma erupção vulcânica. Imaginem como espremer uma espinha. Você vai espremer uma espinha, você precisa aplicar uma pressão na região ao redor daquela bolsinha de pus ali. É o que acontece aqui. Tem um reservatório com magma, uma grande quantidade de magma, movimentou-se as placas tectônicas e exerceu uma pressão sobre esse reservatório, que fez com que ele saísse através do cone, através do vulcão. E aonde que nós temos uma grande quantidade de vulcões? Vocês podem observar nessa primeira imagem, tem o mapa mundi com as principais placas tectônicas, então aonde elas se encontram são essas linhas, e aonde nós temos o maior número de vulcões são justamente nos encontros dessas placas tectônicas, aonde elas se movimentam, onde elas colidem ou se afastam. Comparem as duas imagens ali e observem como isso é evidente. Interessante, certo? Estrutura dos vulcões. A estrutura do vulcão é constituída por uma câmara magmática, onde fica armazenado o magma, uma cratera vulcânica, uma chaminé e, em alguns casos, chaminés secundárias. Bom, sim, um vulcão é bem simples. Um reservatório de magma, ou uma chaminé por onde o magma irá sair e, às vezes, algumas chaminés secundárias por onde não sair todo o magma pela chaminé, ela vai sair por fraturas daquele vulcão. Regiões pequenas ao lado do vulcão. Câmara magmática é o reservatório de rocha líquida que se encontra abaixo de um vulcão. Tem origem no manto e o magma exerce pressão sobre a rocha, criando rachaduras e outros escapes por meio dos quais ele penetra. Quando o magma contido na câmara magmática exerce pressão suficiente para vencer a resistência das rochas que formam o teto da câmara, ele é liberado através da chaminé do vulcão. A chaminé é a passagem pela qual o magma sobe até a câmara magmática, sobe da câmara magmática até a superfície, e as chaminés secundárias também podem ocorrer como ramificações da chaminé principal.
E a cratera é a boca do vulcão, isso é, o orifício por meio do qual o magma alcança a superfície. Grandes vulcões podem apresentar outros orifícios secundários. E se existem vulcões no Brasil? Já existiu. Em eras geológicas distantes, uma grande quantidade de vulcões no território que hoje conhecemos como Brasil. Entretanto, essas atividades cessaram, pois o nosso território encontra-se em uma área continental das placas tectônicas. Isto é, ele está mais afastado da zona de encontro entre uma placa tectônica e outra. Como a gente observou naquela imagem alguns slides atrás. Nós não temos vulcões no Brasil justamente porque as placas tectônicas não estão não cruzam o Brasil, mas sim o Brasil está no centro de várias placas tectônicas, de uma única placa tectônica. Então, sem esses encontros de placas tectônicas, não ocorre a formação dos vulcões, da maioria dos vulcões. Mas sim, no Brasil já existiu e em muitos lugares nós encontramos rochas de origem magmática. E isso comprova que no Brasil já existiu há muito tempo atrás vulcões, ou pelo menos o processo de vulcanismo, a saída do magma do interior da Terra. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assistindo novamente, faz as pausas necessárias para as anotações, responde o nosso exercício e nos vemos na nossa próxima aula.